Fala, torcida tricolor, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje vamos falar sobre o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense às 6 horas, lá na Arena da Baixada. Vamos também comentar sobre a volta do Daniel Alves, também falar um pouco sobre a contratação de um novo atacante antes do jogo do Palmeiras. E também vamos comentar um pouco sobre o Miranda, a história do Rogério Ceni, que o Rogério Ceni tentou contratar o Miranda. Além disso, vamos também comentar, falar um pouco sobre os lesionados e os desfalques do time amanhã contra o Atlético Paranaense. Bom, bora lá. Na quinta-feira, ontem no caso, o Arboleda já voltou aos treinos, ele já iniciou o trabalho de recuperação com bola, então ele já treinou, mas ainda é dúvida contra o jogo contra o Atlético Paranaense. Creio eu que ele não vai jogar, porque tá voltando de lesão. Eu acho que o departamento médico tá sendo muito criticado e eu acho que eles vão dar uma segurada para ter 100% de certeza para ele voltar. Além dos desfalques do jogo de amanhã, o Luciano e o Éder ainda não se recuperaram. Não sei o que acontece com esses dois, porque o Luciano joga, se não me engano, desde junho. Desde junho que o Luciano não joga e até o momento ele não voltou. E era uma lesão prática, não era tão grave, mas não era tão simples, mas também não era tão grave. Era uma questão de 3 semanas a um mês para ele voltar. E até o momento ele não voltou. E ninguém explica no departamento médico de São Paulo. Além desses dois, o desfalque também vai ficar para o Rigoni. O Rigoni que ofendeu o árbitro lá, chamou ele de ladrão no jogo contra o Palmeiras, não mentiu, mas infelizmente aí ele vai estar suspenso durante esse jogo e também pode tomar um gancho de até 4 jogos por conta dessa fala dele. Bom, o jogo vai ser sábado à noite, às 6 horas. O provável time deve ser o Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo, Orejuela, Luan, Lisieiro, Gabriel Sara, Reinaldo, Pablo e Rojas. Provavelmente o Crespo já deve estar pensando no jogo de terça-feira contra o Palmeiras, né? E além disso, além deles, uma volta, pode ter uma volta aí do vovô olímpico pro jogo contra o Palmeiras. A seleção olímpica vai jogar no sábado às 8 horas da manhã, né? Lá vai ser 8 horas da noite, no caso. São praticamente 12 horas de fuso horário. E eles vão retornar aqui para o Brasil, eles vão chegar, parece que pelo que eu vi, pelo que eu li sobre, eles vão chegar na segunda-feira, 4h30 da manhã. Então, pode ser que ele pode jogar no jogo contra o Palmeiras na terça-feira. Eu disse eles porque o Gabriel Menino também foi convocado para a seleção olímpica. Então pode ser que o Gabriel Menino jogue pelo Palmeiras e o Daniel Alves jogue pelo São Paulo. Mas dizem que vai depender muito da condição física e mental dos dois, até porque eles estão há um mês lá no Japão e aí depende muito do fuso horário e eles se acostumaram com o fuso horário de lá e aí eles vão voltar para cá, pro Brasil, e com totalmente outro fuso horário, e aí vai depender muito desses detalhes para ele jogar. Creio eu que ele não vai jogar na terça-feira, não sei, creio eu que ele não vai jogar justamente por isso, para evitar qualquer problema, mas pelo fato de se tratar de um jogo de Libertadores, possa ser que o São Paulo force a ele a jogar, e o Daniel Alves, ele é meio fominha assim em questão de jogo, então pode ser que ele jogue, mas é aquela questão, né, ele não fez nenhum treinamento, já faz mais de um mês que ele tá treinando lá com a seleção brasileira, então acho muito difícil ele jogar. Eu acho que vai entrar com o Orejuela mesmo, até porque o cara tá lá um mês, já tá treinando com outros caras lá, e até ele voltar, e, enfim, ele não fez nenhum treinamento pro jogo contra o Palmeiras, então pode ser que ele nem entre. Além disso, do Daniel Alves e também da escalação, o São Paulo tem até sábado à noite para contratar um centroavante. O São Paulo tá correndo contra o tempo para tentar trazer um camisa 9 a pedido do Crespo, justamente pelo fato de que o São Paulo precisa contratar, os clubes têm até 72 horas antes do jogo para escrever um novo jogador. Inclusive tem 2 jogadores na lista que estão inscritos ainda, que nem estão mais no São Paulo. Um deles é o Bruno Rodrigues e o outro é o Paulinho Boia, que está lá no Juventude. Os dois nem estão mais no clube e ainda estão inscritos na Libertadores.
Portanto, o São Paulo tem até sábado à noite para contratar um camisa 9 para conseguir escrever até o momento. O São Paulo está correndo contra o tempo. O Muricy, inclusive, deu uma entrevista falando que está buscando camisa 9. Aqui no Brasil, provavelmente, ele disse praticamente que não tem aqui no Brasil. E ele disse que está mapeando junto com o setor de inteligência lá do São Paulo. Está mapeando nomes da Europa, outros jogadores, enfim. Caleri e Benedetto já esquece, já não tem chance, esquece. Ele disse que o valor são um absurdo e não vai trazer, o São Paulo não vai cometer essa loucura. Mas ele disse que tá buscando, tá mapeando, disse que tá vendo jogadores todos os dias para trazer esse camisa 9. O São Paulo então tem até amanhã para trazer, para anunciar, para definir esse camisa 9. Tá? Além disso, vamos falar sobre o Diego Costa também. O Diego Costa sofreu uma lesão na data de ontem, durante o treinamento. Então, é a 31ª lesão do São Paulo no ano. Então, o São Paulo, que já tem uma média de um jogo, a cada um jogo e meio tem uma lesão de um jogador. Mais um jogador lesionado aí, o Diego Costa. Não apurei muito bem sobre o que é a lesão dele. Parece que ele sentiu alguma coisa na coxa. Mas você sabe como que funciona o departamento médico de São Paulo. Tô aí 2 meses para ele voltar, por mais simples que seja a lesão dele. Deve ter quebrado se ele tiver quebrado o mindinho do dedo da mão, acho que é 2 meses para ele voltar. Porque o departamento médico de São Paulo não existe. Inclusive o Muricy deu uma entrevista falando que tá defasado, tá um lixo, não sei o quê. Mas que tá estudando aí, o Júlio Casares já tem um planejamento aí para fazer um novo investimento para melhorar a academia de São Paulo, o refis, enfim, tudo mais. Por fim, para finalizar o vídeo, o Miranda, ele fez como se fosse uma carta aos torcedores de São Paulo. Ele participou, ele fez uma carta enorme, falando um monte de coisa, mas falando do amor dele ao São Paulo, se declarando no São Paulo, falando como que é o São Paulo na vida dele. Inclusive que eu acho que o único elenco que tem o único ídolo que tem nesse atual elenco era o Hernanes e o Miranda, eu acho, e agora acho que pra mim, na minha opinião, só tem o Miranda. Não considero o Reinaldo como ídolo, por mais que ele tenha ganhado o título agora e tenha, sei lá, quase 10 anos no São Paulo. Mas, pra mim, não é ídolo ainda. Enfim, o Miranda declarou nessa carta que em 2007 ele estava emprestado para o São Paulo e estava acabando o empréstimo dele. E disse que o Rogério Ceni queria comprar 50% do passe dele para justamente ele ficar no São Paulo. O Rogério Ceni ia tirar o dinheiro do bolso dele para ele ficar no São Paulo, porque disse que precisava dele, não podia deixar o Miranda ir embora desse jeito. Isso que é um ídolo, isso que é um cara de referência. Você vê o Rogério Ceni naquela época, em 2007, fazendo esse tipo de coisa. Inclusive o Miranda falou sobre vários outros jogadores, falou sobre o Aloysio Chulapa, que na época ele tinha uma rivalidade com o Aloysio Chulapa, porque ele era o zagueiro do Curitiba e o Aloysio Chulapa era o atacante do Atlético Paranaense. Então os dois tinham uma treta, uma briguinha, mas disse que quando foi contratado o Aloysio Chulapa já chamou ele e disse para isso que tudo se resolveu ali na hora, falando que estava ali pelo São Paulo, que aquilo ali era o São Paulo e fim da história, e os dois viraram super amigos. Falou sobre o Hernanes também, que o Hernanes, que na época que o São Paulo estava muito atrás nos pontos, o Hernanes chegou e deu a mão 1-1, falou assim, bom dia campeão brasileiro, bom dia campeão brasileiro, bom dia campeão brasileiro. E aí foi nessa época que o São Paulo deu uma arrancada, tirou 11 pontos de diferença do Grêmio, virou líder e ganhou o campeonato. Enfim, essa é uma história aí que o Miranda contou, muito bom saber. Muita gente, houve aquela história lá que o Flamengo vazou um videozinho para querer causar um burburinho, causar intriga entre a torcida São Paulina com um jogador, fazer eu acho até mesquinho o Flamengo fazer isso, porque o Flamengo não precisa disso, mas o Flamengo postou um vídeo lá na Flamengo TV, justamente o Miranda falando, vocês não quiseram aqui e tal. Na verdade não é isso, o Flamengo queria o Miranda, mas o Miranda queria o São Paulo. Essa história, não tem outra desculpa. Então é isso, galera. Comenta aqui embaixo opinião de vocês. É isso. Valeu, falou, tamo junto. É nóis. Abraço.